Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Direito Especial. Estamos aqui para mais um encontro. É o prometido vídeo da semana passada, em que eu disse que falaria, além da questão do rol taxativo da ANS, que foi decidida pelo STJ, sobre um outro julgamento que foi decidido na mesma sessão em que foi firmada a tese de que o rol da ANS é taxativo, só que esse segundo julgamento, que foi proferido no mesmo dia, é sobre um caso específico de terapias para autismo. Você quer saber do que se trata? Aguenta aí que a gente já fala. Pois é, para situar você que está chegando agora no canal e que não assistiu o vídeo anterior, o que eu sugiro que você faça depois que terminar esse vídeo é o seguinte: no dia 8 de junho, o STJ decidiu que o rol da ANS é taxativo. O que significa isso? O que é rol taxativo? O que é ANS? Ora, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Complementar ou de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde regula a atuação dos planos de saúde no mercado privado. A questão que estava em discussão era a seguinte: muitos tratamentos, principalmente tratamentos de transtornos e doenças raras, eram negados pelo plano de saúde. A pessoa tinha um médico, por exemplo, uma pessoa que tem TEA, transtorno do espectro autista, tem um médico de confiança, o médico diz que essa pessoa precisa de um determinado tratamento. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, ABA, que é intervenção no comportamento, e o plano de saúde simplesmente dizia, nesses casos, que ele não estava obrigado a cobrir esse tipo de tratamento, porque esse tipo de tratamento não constava no rol ou na lista de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, o julgamento que o STJ proferiu no dia 8 de junho era para decidir se o plano de saúde estava obrigado ou não a dar o tratamento, caso este tratamento não estivesse no rol ou na lista da ANS. O STJ decidiu o seguinte: que o rol da ANS é taxativo. Taxativo é o seguinte: significa que o plano de saúde só está obrigado a cumprir ou oferecer o tratamento que conste ali naquela lista. Se o tratamento não constar daquela lista, em regra e em princípio, o plano de saúde não está obrigado a oferecer a cobertura. Todavia, o STJ, ao firmar essa tese, ele fez algumas ressalvas. Eu não vou falar do mesmo e do exato jeito que os ministros do Supremo, dos ministros do STJ, que os julgadores disseram, para simplificar. Mas foi mais ou menos assim o resultado. Os ministros do STJ disseram que o rol da ANS, aquela lista de procedimentos da ANS, ela é absoluta e taxativa, desde que exista dentro desta lista um tratamento que sirva para esses casos de transtornos e doenças raras, tratamentos que sejam eficientes, testados e que sejam baseados em evidência. Ou seja, quando você chega ao plano de saúde e pede um tratamento, mostra lá o encaminhamento que o médico é que recomendou aquele tratamento, o plano de saúde só pode negar o tratamento se dentro do rol da ANS tiver um outro tratamento que sirva para essa mesma coisa e que seja seguro, que seja testado, que seja aprovado e que, não havendo, pode ser admitido, ou seja, apesar do rol ser taxativo, pode-se admitir obrigar o plano de saúde a oferecer um tratamento que não esteja nesse rol, desde que esse tratamento tenha validação por evidência científica, que tenha recomendação de órgãos nacionais e internacionais. Nacionais, como, por exemplo, a própria Agência Nacional de Saúde, ou então o CONITEC. Perfeito? Entendido isso? Essa foi a tese que foi firmada genericamente sobre a questão da lista da ANS. Só que no mesmo julgamento, nessa mesma sessão de julgamento, teve um outro caso que se referia especificamente a casos de autistas, em que o STJ empregou a primeira exceção ao rol taxativo da ANS. Acreditem, o próprio STJ, logo a seguir
ao firmamento desta tese de que o rol é, em regra, taxativo, ele mesmo abriu a primeira exceção. Vou falar do que se trata. O negócio é o seguinte: havia um caso em que uma pessoa com TEA tinha entrado com recurso lá no STJ para discutir o seguinte: os planos de saúde, há pouco tempo atrás, eles estavam limitando a quantidade de sessões para aquelas terapias que já constavam do rol da ANS. Exemplo, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O plano dizia: sim, senhor, o senhor que é autista pode fazer a terapia ocupacional, o senhor pode fazer a fonoaudiologia, só que só pode ser tantas sessões por mês, ou tantas sessões por ser mais do que isso eu não pago. Então, esta era a discussão, é a limitação, porque às vezes o plano limita para todo mundo, só que cada caso é um caso. Tem gente que precisa de mais sessões, tem gente que precisa de menos sessões. Então, como é que você vai limitar se a necessidade terapêutica da pessoa é maior do que o limite que você impôs? Então, essa era a discussão. Quando chegou no dia do julgamento, que foi dia 8, o mesmo dia em que se firmou a tese de que o rol da ANS é taxativo, em regra, cabendo algumas exceções, eles julgaram esse caso e o ministro Luiz Felipe Salomão pediu para julgar prejudicado o recurso. Por quê? Porque a esta altura, ou seja, dia 8 de junho de 2022, os planos de saúde e a ANS já tinham voltado atrás nesse assunto. As sessões não eram mais limitadas, as sessões eram livres, ilimitadas, quantas fossem necessárias. Já tinha resolvido esse problema que ainda estava pendente de julgamento no judiciário. Todavia, apesar dessa proposta de determinar que aquele recurso estava prejudicado, ou seja, deixar de julgá-lo porque já tinha resolvido a situação, alguns ministros disseram assim: não, peraí, porque se a gente julgar prejudicado, nós podemos, inclusive, causar prejuízo às pessoas, às famílias dos autistas, porque naquela época que eles entraram com recurso, ainda não estava resolvida essa questão. Então, se a gente julgar improcedente o recurso dessas pessoas, pode ser que depois o plano queira obrigá-los a pagar as sessões que fizeram para mais naquela altura, naquele momento em que as sessões ainda eram limitadas e que as pessoas conseguiram continuar executando o tratamento com tantas quantas sessões fossem necessárias através de liminar do STJ. E no julgamento do mérito desse recurso, eles concluíram que realmente não pode limitar, já não estava limitando, mas o judiciário cravou lá que realmente não pode limitar. Não pode limitar sessões de nenhuma terapia. E eles entraram no assunto ABA. Eles entraram nesse assunto e eu já opinei no vídeo anterior que para o caso dos autistas e para o caso do tratamento com ABA ou com o método ABA, a decisão do STJ quanto à tese de que o rol da ANS é taxativo não se aplica. Não se aplica, porque a ABA atende a todos os requisitos necessários para ele ser considerado uma exceção. Veja bem, ouve aí um pouquinho do que os ministros disseram. Senhor presidente, eu procurei no voto demonstrar que a terapia ABA, Applied Behavioral Analysis, já havia sido considerada pela Conitec como uma das possíveis terapias ao tratamento não medicamentoso do autismo. A ANS também já havia feito referência a isso em recomendações, passou como bem explanado pelos votos, pelas explicações muito cuidadosas da ministra Nancy, da ministra Galotti, já havia sido incluída numa nova norma da ANS que não mais limitava o número de sessões. Eu também trago aqui um argumento relevante, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007, da ONU, que foi incorporada ao nosso ordenamento pelo Decreto 6.949, de 2009,
e que detém estatura constitucional e assegura, no artigo 25, que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência, sendo vedada a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e seguro de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa. Por outro lado, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista prevê que a pessoa com esse transtorno é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Além disso, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 105 deste ano, que pretende alterar a Lei 9656 para dispor sobre o atendimento prestado pelas operadoras dos planos privados de assistência à saúde às pessoas com deficiência e às pessoas com doenças raras. Enfim, como a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do rol da saúde suplementar, como também a Conitec já havia feito considerações sobre a viabilidade desse método no tratamento de determinados graus do transtorno do espectro autista, além de não poder haver a limitação do número de sessões para a terapia, como, aliás, já informado pela autarquia, eu entendo que deve ser mantida por fundamentos diversos a conclusão a que chegou, no caso concreto, a eminente ministra Nancy Andrighi, ou seja, pela procedência do pedido formulado na inicial. E por isso, então, pedindo vênia a quem pensa diferente, eu, por fundamentação diversa, rejeito os embargos de divergência, acompanhando, no caso concreto, a ministra Nancy, e quanto à tese, claro, como já dito, acompanho o relator no sentido da taxatividade do rol. Este caso demonstra bem, aliás, que os critérios fixados no caso anterior, eles se prestam muito bem a separar aqueles casos que mereçam cobertura e que mereçam, portanto, o reconhecimento pelo judiciário da necessidade da cobertura. Como voto, senhor presidente. Viu aí? Eu espero que você fique feliz com essa notícia. Realmente, o método ABA está fora dessa questão, ele é totalmente diferenciado, ele está fora dessa questão do rol taxativo. O próprio ministro disse que, como fundamento, que os deficientes, segundo os tratados internacionais, eles têm direito aos mais altos níveis, a garantia dos mais altos níveis de atendimento à saúde, para que ele tenha saúde física e mental de alta qualidade. E é por isso que a gente tem que prestigiar sempre os melhores tratamentos. E olha, o ministro também disse que a ABA já tem parecer técnico, numa nota técnica da própria ANS. Eu vou colocar aqui para você ver um pedacinho dela aqui na tela, dá uma olhada. É uma nota técnica de 2016 ou 2018, não sei. Eu vou deixar na descrição o link para você acessar esses documentos que eu estou te mostrando. E também que o método ABA é altamente recomendado para o controle da agressividade de pessoas que têm TEA. Veja bem, essa é uma opinião, esse é um documento do Conitec. Conitec, veja bem. Então, para quem já tinha ações, muita gente ficou preocupado, porque as pessoas me disseram assim, olha, lá atrás, anos atrás, eu entrei com recurso, entrei com uma ação para eu poder acessar o tratamento ABA para o meu filho. Aí eu consegui eliminar. Aí eles recorreram para o tribunal, perderam. Aí eles foram lá para o STJ. E no STJ agora está dizendo que o rol é taxativo. Mas quando eu só consegui essa liminar para tratar o meu filho e a minha filha porque o juiz que deu a liminar entendeu que o rol era exemplificativo. E agora que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol é taxativo, como é que eu faço? Eu vou ter que pagar aquele tratamento que eu consegui com a liminar? Não vai, não. Essas situações passadas, pretéritas, ficam todas elas assambarcadas por essa decisão que eu acabei de mencionar para você, cujo trecho eu expus aqui, reproduzi aqui no vídeo para você. Então, os casos passados estão resolvidos. E como eu disse no vídeo anterior, e repito essa opinião jurídica nesse vídeo, para as pessoas que têm TEA,
Em relação ao tratamento ABA, que não é um tratamento, não é mais uma terapia, vamos dizer assim, experimental, é testada, aprovada, tem endosso científico, tem evidência científica, não se aplica essa restrição do rol taxativo. E, ademais disso, eu acredito que não vai demorar para constar expressamente, agora consta em nota técnica, mas eu acho que não demora, com a revisão a cada 6 meses do rol da ANS, não demora esse tratamento estar previsto expressamente no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde. Eu esqueci de pedir para você inscrever no canal, gente. Olha, você gostou desse vídeo? Você está gostando das informações que você está obtendo aqui? Então, não deixa de dar um joinha para a gente no vídeo, clicar em joinha, né? E também clicar em inscrever-se. E no sininho também, porque clicando no sininho, você vai ser notificado toda vez que a gente lançar um novo vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.